Você não percebe, mas neste exato instante o seu corpo está vibrando. Cada célula pulsa como se fosse um pequeno sol em miniatura, emitindo sinais invisíveis que atravessam o espaço ao seu redor. É como se você fosse uma estrela disfarçada de ser humano, irradiando uma presença que não se vê, mas que se sente. Feche os olhos por um momento. Você não está apenas respirando ar. Você está respirando um oceano de energia. É dele que vem a força que move tudo, do brilho dos astros até o simples gesto de erguer a mão. E, no entanto, quantas vezes você se lembra de que possui esse poder? O sistema em que vivemos quer que você se esqueça disso. Quer que acredite que a vida é pagar boletos, correr atrás de metas que nunca se completam, sobreviver a semanas que se repetem iguais, como um relógio sem alma. Mas dentro de você existe um campo invisível, um magnetismo profundo que se conecta às mesmas forças que ordenam o cosmos. Se cada átomo que compõe o seu corpo nasceu da explosão de estrelas, por que você aceitaria viver como se fosse pequeno? Por que reduzir a vida a uma lista de obrigações quando a sua essência é, literalmente, poeira cósmica em movimento? Os antigos sabiam disso. Para os egípcios, não havia palavra para religião, porque tudo era sagrado. O nascer do sol, o ciclo do Nilo, o som do vento contra as pedras. Eles olhavam para o céu e sabiam que não estavam separados dele. Hoje, nós nos comportamos como se a Terra fosse apenas um lugar para extrair recursos e disputar poder. Esquecemos o que eles chamavam de mistério, a convicção de que cada gesto humano ecoa no universo. A ciência moderna mede frequências, calcula campos eletromagnéticos, mas raramente ousa perguntar: o que essa energia significa para a nossa consciência? George Gurdjieff dizia que o homem comum vive como uma máquina, movido por forças externas que ele nem percebe. Um ser fragmentado, incapaz de lembrar de si mesmo, perdido em pensamentos automáticos que o controlam mais do que ele controla a sua própria vida. Pense nisso. Quantas decisões você toma de fato consciente em vez de apenas repetir padrões? Quantas vezes você age por impulso, como se estivesse dormindo de olhos abertos? Se somos realmente poeira de estrelas, por que vivemos como sonâmbulos? O invisível é mais real do que imaginamos. Os cientistas já descobriram que o coração humano emite um campo magnético milhares de vezes mais forte que o cérebro. Isso significa que a maneira como você sente influencia o espaço ao seu redor muito mais do que a maneira como você pensa. É por isso que estar perto de alguém apaixonado ou de um animal de estimação nos acalma. Nossos campos se sincronizam, como se houvesse uma dança secreta entre energias. Mas o contrário também acontece. Ambientes carregados, pessoas pesadas, situações de medo ou raiva drenam sua vitalidade como se roubassem fragmentos da sua luz. E aqui surge a pergunta inevitável: quem está controlando o seu campo agora? Será que você mesmo conduz sua energia? Ou será que já entregou as correntes invisíveis de um sistema que lucra com a sua distração? Gurdjieff advertia que a maioria de nós prefere viver na ilusão, porque despertar exige esforço, disciplina e coragem. Reconhecer-se como um ser magnético, consciente e responsável pelo que emite, é abandonar a desculpa confortável de ser apenas vítima. Imagine a cena: duas pessoas em silêncio lado a lado e, de repente, seus corações começam a bater em ritmo semelhante, sem que nenhum deles perceba. Não é poesia, é fisiologia. E se isso acontece com corações, por que não aconteceria com ideias, sentimentos, medos e desejos? Será que as crenças que você carrega desde a infância não são também campos que você herdou de gerações? Talvez aquilo que você chama de personalidade seja, em parte, apenas energia repetida, ressoando como ecos de algo que não é totalmente seu. A questão que me atormenta e que quero dividir com você é simples e brutal. Será que você é dono da sua energia ou apenas hospeda vibrações que não lhe pertencem?
É desconfortável pensar nisso, mas o desconforto é sempre o primeiro sinal de que algo dentro de nós está pronto para mudar. Quando os antigos olhavam para o céu estrelado, não viam apenas astros, viam espelhos. O brilho distante era também o reflexo do que havia neles mesmos. Nós, em nossa arrogância tecnológica, esquecemos que ainda carregamos esse mesmo reflexo, mas ele está aqui, agora, no silêncio entre os seus pensamentos, no instante em que você percebe que poderia ser mais do que tem sido. Gurdjieff dizia: o homem é um ser adormecido e sua primeira tarefa é acordar. Talvez essa seja a chave de tudo. Despertar não significa acumular mais informações ou correr atrás de objetivos externos, mas reconhecer o campo invisível que pulsa em você, aceitar sua responsabilidade sobre o que emite, escolher não ser apenas um eco das crenças alheias. E é nesse ponto que a tensão cresce. Se tudo vibra, se tudo é energia, então não há como se esconder. Cada ressentimento guardado, cada medo silenciado, cada sonho sufocado continua irradiando. O universo não responde às suas palavras, mas à sua vibração. Você pode dizer que está em paz, mas se dentro de si há guerra, é guerra que seu campo anuncia. Pode dizer que acredita no amor, mas se carrega raiva não resolvida, é raiva que seu campo transmite. A pergunta é: o que o seu campo está contando sobre você agora? Se você tivesse olhos capazes de enxergar energia, será que suportaria a visão do que carrega? Ou perceberia que está vivendo com um campo frágil, fragmentado, vulnerável às correntes externas? Talvez seja por isso que o mundo parece sempre mais pesado, mais ansioso, mais acelerado, porque nos afastamos daquilo que poderia nos equilibrar. A consciência de que somos emissores e receptores de energia o tempo todo. Você não é apenas um corpo atravessando a vida. Você é um campo em constante diálogo com o cosmos. E esse diálogo acontece mesmo quando você não percebe. A questão é: vai continuar dormindo, repetindo padrões herdados, deixando que outros escrevam sua energia por você? Ou vai se lembrar finalmente de que carrega dentro de si o mesmo sopro que move as estrelas? Há uma ferida silenciosa que atravessa a vida de muitos de nós. Uma ferida que não sangra, mas que corrói por dentro. A sensação de que estamos vivendo em um mundo que não nos reconhece. O sistema nos ensina desde cedo a seguir regras que não escolhemos, a nos moldar em padrões que não fazem sentido para a nossa essência. Crescemos ouvindo que deveríamos ser produtivos, eficientes, fortes o tempo todo, como se a vida fosse apenas uma engrenagem sem espaço para mistério ou contemplação. Mas chega um momento, sobretudo depois dos 35, quando olhamos para trás e percebemos que algo se perdeu pelo caminho. E esse vazio, ainda que silencioso, lateja. Talvez você já tenha sentido isso numa noite comum, sentado à mesa, a televisão ligada sem que você preste atenção, e de repente uma pergunta explode no peito. É só isso? É apenas isso que a vida tinha para me oferecer? Trabalho, contas, preocupações, uma rotina que se repete como um relógio enferrujado? É nesse instante de melancolia que a alma sussurra e quase ninguém escuta. Preferimos nos anestesiar com distrações, com notícias que não mudam nada, com discussões fúteis nas redes sociais. Mas o sussurro continua. Há algo maior em você e você esqueceu de ouvir. O filósofo George Gurdjieff dizia que o homem vive como uma máquina, repetindo hábitos e pensamentos sem jamais perceber. E quanto mais envelhecemos, mais clara essa prisão se torna. Veja à sua volta. Quantas pessoas com 50, 60 anos carregam nos olhos uma tristeza profunda, como se tivessem deixado escapar o fio da própria história. São homens e mulheres que cumpriram todas as regras, que seguiram o manual que o sistema lhes deu, mas que, no fundo, sentem que viveram para fora, não para dentro. Pense, por exemplo, naquele pai que trabalhou 40 anos em uma empresa.
Ele se orgulha do esforço, mas quando se aposenta, percebe que não sabe o que fazer com o silêncio dos dias. Sem os relatórios, sem as demandas, sem o relógio de ponto, descobre que nunca aprendeu a estar consigo mesmo. Ou aquela mãe que dedicou a vida inteira aos filhos, mas agora, com a casa vazia, se olha no espelho e pergunta quem ela é, além da função que cumpriu. Essas histórias não estão em livros distantes. Elas estão nas ruas, nos vizinhos, talvez até em você. O sistema nos prometeu segurança em troca de obediência. Prometeu que se seguíssemos o caminho padrão, estudo, trabalho, família, aposentadoria, estaríamos completos. Mas em 2025, o que vemos é outra coisa. Pessoas cansadas, ansiosas, adoecendo em filas de hospitais lotados, perdidas em crises existenciais que não aparecem em diagnósticos médicos. Vemos uma sociedade acelerada, mas sem direção. Conectada digitalmente, mas desconectada de si mesma. E há um detalhe ainda mais cruel. Quanto mais percebemos esse vazio, mais o sistema nos oferece remédios superficiais. Para a solidão, oferecem aplicativos. Para a ansiedade, oferecem compras parceladas em 12 vezes. Para a dor da alma, oferecem distrações passageiras que só alimentam o abismo. Como se o coração humano pudesse ser preenchido por algoritmos ou promoções de fim de semana. Mas o coração não se engana. Ele sabe quando falta sentido. Talvez você que me ouve agora tenha passado por perdas recentes. A morte de alguém querido, o fim de um relacionamento longo, a sensação de que o tempo já não volta. Esses momentos rasgam a máscara que usamos para viver. De repente, percebemos que não somos invencíveis, que não controlamos nada, que tudo pode desmoronar em um segundo. É aí que a vida nos coloca diante do espelho e pergunta: o que realmente importa para você? Quem você escolhe ser agora que o chão desapareceu sob seus pés? Essa pergunta é brutal, porque não permite respostas prontas. Não adianta repetir frases motivacionais ou fingir otimismo. A verdade é que, para muitos, a vida não tem sido fácil. O salário não acompanha a inflação, a violência cresce, as doenças se multiplicam, a solidão pesa. E ainda assim, no meio dessa escuridão, algo em nós insiste em procurar luz. Não é instinto de sobrevivência apenas, é um chamado maior. A alma se recusa a morrer, mesmo quando o corpo se cansa. Gurdjieff alertava que a maior tragédia do ser humano é morrer sem nunca ter vivido de verdade. E viver de verdade não é acumular bens, não é ser admirado pelos outros, não é colecionar diplomas ou conquistas. É despertar para o fato de que cada instante é irrepetível, de que cada respiração pode ser uma oração silenciosa, de que cada encontro humano é sagrado. Essa consciência não precisa de religião para existir, precisa apenas de presença. Quantas vezes você esteve com alguém e percebeu que estava longe, distraído, pensando em problemas ou checando mensagens no celular? Quantas vezes a vida esteve diante de você, no sorriso de um neto, no cheiro do café fresco, no vento da manhã, e você simplesmente não percebeu? Esse é o roubo mais silencioso do nosso tempo. Não é apenas o sistema que nos manipula. Somos nós que entregamos de bandeja a nossa atenção ao que não tem importância. Mas há um caminho de volta. E ele começa justamente pelo reconhecimento dessa melancolia, dessa sensação de vazio que tantos de nós carregamos. Não é fraqueza sentir-se cansado, perdido ou triste. É sinal de que a alma ainda respira, de que ainda não desistiu de encontrar sentido. A dor, por mais cruel que pareça, pode ser uma mestra, porque ela nos obriga a parar, a olhar para dentro, a questionar tudo o que aceitamos sem pensar. E a pergunta que ecoa é: será que você está disposto a abrir os olhos? Está disposto a aceitar que talvez toda a sua vida tenha sido conduzida por forças que nunca foram suas?
que talvez a sua verdadeira essência ainda esteja adormecida, esperando o momento de se levantar? O sistema não quer que você desperte. Ele precisa que você continue distraído, consumindo, acreditando que é frágil, incapaz e pequeno. Mas dentro de você existe uma memória esquecida, uma centelha que não pode ser apagada. E quando você começa a reconhecê-la, ainda que em meio ao cansaço e às dores da idade, algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Talvez seja isso o que chamamos de segunda vida. Não aquela que começa depois da morte, mas aquela que começa quando, mesmo no meio da rotina, você decide não ser mais um sonâmbulo. É quando percebe que a sua história não precisa terminar na repetição cinzenta, mas pode se abrir para algo novo. Mesmo agora, mesmo depois dos 40, 50, 70 anos. Porque nunca é tarde para se lembrar de si. E então, a questão permanece, como um eco que se recusa a calar. Quantos anos mais você vai viver como máquina antes de ousar viver como ser desperto? Há algo misterioso que acontece quando nos aproximamos de alguém que nos faz sentir em paz. Não é apenas a conversa, nem mesmo o gesto delicado de cuidado. Existe um campo invisível entre duas pessoas que se conecta de forma imediata. Estudos recentes mostram que, quando estamos próximos de alguém que amamos, os nossos corações entram em sincronia, como se compartilhassem um mesmo ritmo secreto. O campo eletromagnético do coração, dizem os cientistas, é milhares de vezes mais forte que o do cérebro. É ali que reside um magnetismo que não pode ser explicado apenas por fórmulas. É uma vibração que fala de alma para alma. Talvez você já tenha vivido isso. Estar perto de alguém e sentir o corpo relaxar, como se um peso fosse retirado dos ombros. Ou, ao contrário, entrar em um ambiente pesado e sair de lá drenado, exausto, sem explicação racional. Não é apenas coincidência. É a troca de campos, de energias, de frequências. Nós somos permeáveis, mais do que imaginamos. E essa permeabilidade pode tanto nos fortalecer quanto nos enfraquecer. A questão é, quantas vezes você realmente presta atenção ao que está sentindo? Quantas vezes você se permite perceber de quem ou do que está absorvendo energia? George Gurdjieff dizia que o homem comum não se lembra de si mesmo. Vivemos como se estivéssemos anestesiados, reagindo mecanicamente, sem notar o que acontece dentro de nós. Não nos damos conta de que a ansiedade, o estresse e até mesmo a irritação constante não são apenas nossos, mas muitas vezes são ecos de ambientes carregados ou de pessoas que nos cercam. Você já parou para pensar se a tristeza que sentiu ao acordar era realmente sua? Ou se foi herdada de conversas, notícias, olhares e silêncios do dia anterior? É provocador pensar que parte do que sentimos não nasceu em nós, mas nos atravessou. Quantas escolhas da sua vida foram tomadas no impulso de uma energia que não era sua, mas que você acolheu como se fosse? Quantas decisões, palavras ou até mesmo silêncios nasceram mais do ambiente do que da sua essência? Será que você ainda acredita que está no controle? Ou começa a suspeitar que muitas vezes foi conduzido sem perceber? E se essa descoberta não fosse um fardo, mas uma oportunidade? Porque se é verdade que somos influenciados, também é verdade que podemos influenciar. O seu campo não é um prisioneiro do acaso. Ele se molda, se fortalece e se expande quando você se torna consciente dele. Uma pessoa autêntica, que vive em paz consigo mesma, irradia uma força magnética difícil de explicar. Ela não precisa falar muito, não precisa se impor. Sua presença já é um gesto, seu silêncio já é uma palavra. Você já conheceu alguém assim, que ao entrar em um espaço muda completamente o clima? E aqui eu te provoco. O que você sente quando percebe que alguém entra no ambiente? Você se expande ou se contrai? Você relaxa ou se arma em defesa?
Preste atenção, porque essas respostas revelam mais sobre o campo invisível do que sobre o discurso aparente. Já aconteceu com você de sentir confiança imediata em alguém que mal conhecia, ou, ao contrário, sentir um desconforto inexplicável na presença de alguém que parecia simpático? Isso é mais comum do que admitimos, mas raramente falamos sobre isso. Compartilhe nos comentários se você já teve uma experiência assim. Quantos de nós não carregamos histórias silenciosas sobre presenças que marcaram mais do que palavras? A espontaneidade é uma das marcas desse magnetismo saudável. Uma pessoa espontânea não precisa controlar cada gesto ou palavra. Ela flui, e ao fluir, relaxa o corpo, acalma o coração, estabiliza o sistema nervoso, e quando o corpo está calmo, o campo se fortalece. Já quando tentamos nos encaixar em expectativas externas, quando nos cobramos para sermos sempre positivos ou perfeitos, geramos tensão. O coração acelera, o corpo endurece, o campo enfraquece. É curioso perceber como a busca pela perfeição, ensinada pelo sistema como virtude, é, na verdade, um veneno sutil que destrói o magnetismo. Você já se pegou tentando agradar a todos, apenas para no fim do dia se sentir esgotado, vazio e sem energia? Essa é uma prova concreta de como o campo se desgasta quando não é sustentado pela autenticidade. O esforço de manter máscaras não apenas cansa a mente, mas drena a energia vital. E se tudo isso for verdade, surge a pergunta inevitável: quem você tem sido mais, a sua essência ou a máscara que veste para sobreviver? As crenças também desempenham um papel decisivo nesse magnetismo. Cada pensamento é uma lente que colore o campo. Quando acreditamos que o mundo é hostil, projetamos defesa. Quando acreditamos que não somos bons o suficiente, irradiamos insegurança. Quando acreditamos que envelhecer é sinônimo de decadência, o corpo responde a esse comando invisível, acelerando o próprio declínio. É chocante pensar nisso, mas as crenças que aceitamos moldam não apenas nossas decisões, mas a própria biologia do nosso ser. E você, quais crenças herdou sem nunca questionar? Que histórias repetiu tantas vezes a ponto de acreditar nelas, mesmo que elas estivessem te encolhendo por dentro? Muitas vezes, carregamos verdades que nem são nossas, mas de nossos pais, avós, da cultura em que crescemos. Quantas dessas ideias ainda vivem em você, moldando sua energia sem que você perceba? Não seria o momento de colocar essas crenças sob a luz e perguntar: isso me fortalece ou me aprisiona? A aceitação é outra chave essencial. Quando resistimos às experiências da vida, bloqueamos o fluxo do campo. Quando gritamos, não deveria ser assim, criamos tensão e, com ela, fragilidade energética. Já quando aceitamos, não como resignação, mas como compreensão, algo em nós se abre. É como se o campo dissesse: estou pronto para aprender. Essa mudança de postura transforma até mesmo a dor em mestra. Quantas vezes você não olhou para trás e percebeu que as maiores dificuldades foram também as maiores fontes de crescimento? E se a vida não fosse contra você, mas a seu favor? Se cada obstáculo fosse uma forma disfarçada de lhe dar mais força? Essa ideia é desconfortável, mas também libertadora. Porque, se for verdade, então você nunca esteve realmente sozinho na luta. O que parece caos pode ser parte de uma ordem que ainda não compreendemos totalmente. Não é acaso, é convite. O campo magnético que emitimos é, em última instância, um reflexo da forma como escolhemos viver. Ser autêntico, espontâneo, consciente das crenças que nos habitam, disposto a aceitar a vida como ela vem, tudo isso fortalece o campo. Mas viver como máquina, como dizia Gurdjieff, é enfraquecê-lo. Porque quando não nos lembramos de nós mesmos, entregamos nossa energia às correntes externas. E eu te pergunto, se você pudesse enxergar o seu campo agora, teria orgulho do que vê ou sentiria vontade de transformá-lo?
Já pensou como seria viver irradiando uma energia tão forte que as pessoas ao seu redor se sentiriam mais calmas apenas pela sua presença? Que impacto isso teria nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua família? Compartilhe nos comentários. Qual foi a última vez em que você sentiu na pele a força de um campo invisível, seja em paz, seja em desconforto? Talvez a sua história ajude outros a perceberem que não estão sozinhos nesse mistério. Porque no fim das contas, todos nós estamos aprendendo a despertar para essa verdade. Somos muito mais do que carne e ossos. Somos campos em movimento, emissores de energia, espelhos do cosmos. E quanto mais conscientes nos tornamos disso, mais nos aproximamos de uma vida vivida em plenitude. Uma vida em que o invisível finalmente ganha voz. Existe um fio invisível que costura todos os acontecimentos da vida. Um fio que raramente percebemos, mas que nos guia de maneira implacável. Às vezes, chamamos esse fio de destino, outras vezes de coincidência, e alguns ousam chamar de providência. O nome pouco importa. O que realmente importa é a percepção de que nada acontece por acaso. Há uma ordem oculta por trás do aparente caos. E é justamente quando olhamos para os momentos mais dolorosos da nossa história que essa ordem começa a se revelar. Você já notou como muitas vezes os episódios que mais nos feriram acabaram abrindo portas para descobertas profundas? Pense em quantas pessoas perderam um emprego e, em meio ao desespero, encontraram uma nova vocação. Quantos sofreram a traição de alguém querido e, depois da dor, despertaram para a necessidade de se amar de verdade? A vida, com sua linguagem silenciosa, insiste em nos ensinar lições que, na hora, parecem castigos cruéis, mas que, vistas de longe, revelam-se iniciações. O problema é que, na maioria das vezes, estamos tão cegos pela dor que não enxergamos o propósito oculto. George Gurdjieff dizia que o homem precisa aprender a lembrar-se de si em cada experiência, pois só assim o sofrimento deixa de ser inútil. Isso é um choque para quem cresceu acreditando que a vida é apenas uma sequência aleatória de fatos. O filósofo nos lembra que todo acontecimento é uma oportunidade para acordar, para sair do sono hipnótico em que vivemos. Então, quando você olha para trás e recorda as fases mais difíceis da sua trajetória, já se perguntou se elas foram, na verdade, convites disfarçados para que você despertasse? É desconfortável encarar a ideia de que a vida nunca errou com você. Nós nos apegamos à narrativa da injustiça porque ela nos poupa da responsabilidade. Mas e se não houver injustiça, apenas um chamado para que você enxergue mais fundo? Quantas vezes você repetiu os mesmos ciclos, nos relacionamentos, no trabalho, nas escolhas pessoais, até finalmente perceber que estava sendo levado de volta à mesma lição não aprendida? Não é estranho que a vida tenha esse jeito quase matemático de repetir dores até que compreendamos o que elas querem nos ensinar? Há histórias que ilustram isso com clareza. Viktor Frankl, neurologista e sobrevivente do Holocausto, relatou em seu livro Em Busca de Sentido que nos campos de concentração, o que diferenciava os que sucumbiam dos que resistiam não era a força física, mas a capacidade de encontrar significado no sofrimento. Ele percebeu que, mesmo em condições desumanas, quem conseguia transformar a dor em propósito tinha mais chances de sobreviver. Frankl descobriu que não era possível controlar os horrores externos, mas era possível escolher a postura interior diante deles. E essa escolha transformava tudo. Esse dado histórico nos lembra que a aceitação não é resignação. Aceitar é reconhecer que a vida está lhe oferecendo exatamente a experiência necessária para o seu crescimento, mesmo que seja desconfortável. Ao lutar contra o que já é, desgastamos nossa energia e adoecemos o coração. Ao aceitar, abrimos espaço para aprender, transformar e seguir em frente.
Isso não significa concordar com injustiças ou desistir de lutar por mudanças, mas significa que o primeiro passo para mudar qualquer coisa é compreender o que ela veio nos mostrar. Já parou para pensar que o próprio corpo humano obedece a essa mesma lógica? Quando você se corta, a dor é um alerta. Algo precisa de atenção. A inflamação, o inchaço, a febre, tudo isso é o corpo tentando curar-se. O sofrimento emocional segue a mesma regra. Ele não está ali para punir, mas para avisar que uma parte de você precisa ser cuidada. O problema é que, ao invés de escutarmos, tentamos silenciar. Preenchemos o vazio com distrações, comprimimos a dor com palavras vazias de autoajuda, anestesiamos o coração com consumos rápidos. Mas a vida é paciente. Ela insiste até que finalmente paremos para ouvir. E o que você tem tentado silenciar em si? Que dor você insiste em enterrar debaixo de compromissos, de risadas forçadas, de "está tudo bem", dito da boca para fora? Quantas vezes você se pegou sozinho no fim de um dia, encarando o teto, sabendo que havia algo gritando dentro, mas sem coragem de nomear? A recusa em olhar para isso não elimina o problema, apenas prolonga o sofrimento. E talvez a vida esteja justamente esperando que você crie coragem de escutar aquilo que tem evitado por anos. Há também curiosidades científicas que confirmam essa sabedoria antiga. Pesquisadores do Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, estudaram como a coerência cardíaca, um estado em que o coração entra em harmonia com a respiração e a mente, transforma não apenas o corpo, mas também a percepção da realidade. Pessoas que praticam técnicas de respiração consciente e gratidão relatam que problemas antes vistos como muros intransponíveis passam a ser enxergados como degraus de crescimento. É como se, ao alinhar o coração, o campo ao redor se reorganizasse, atraindo soluções inesperadas. Não parece justamente o que os antigos místicos já diziam, de que a vida externa é reflexo da vida interna? Mas a questão não é apenas científica ou filosófica. Ela é profundamente prática. Quando você decide ver sentido no que vive, mesmo naquilo que dói, seu campo magnético se fortalece. Você passa a irradiar menos desespero e mais confiança, menos resistência e mais abertura. E como num efeito dominó, as situações externas começam a responder a essa nova frequência. Não porque o mundo lá fora tenha mudado de repente, mas porque você se tornou alguém capaz de enxergar caminhos que antes estavam invisíveis. Então eu lhe pergunto, o que a vida está tentando lhe ensinar neste momento? A crise que você enfrenta agora, seja ela financeira, emocional, familiar ou espiritual, pode ser apenas a forma que o universo encontrou para levá-lo a um novo patamar de consciência. Você está disposto a escutar essa lição ou prefere repetir os ciclos até que a dor se torne insuportável? Gurdjieff lembrava que a vida oferece choques necessários, experiências que nos obrigam a despertar. Não existe evolução sem esses abalos. Se tudo fosse sempre confortável, continuaríamos adormecidos. É justamente o inesperado, o incômodo, o aparentemente errado que nos empurra para fora da mesmice e nos leva a uma nova fase. A pergunta é, você vai resistir ou vai aproveitar esse choque para se lembrar de si? A maturidade verdadeira começa quando olhamos para a dor sem fugir, quando aceitamos que até mesmo os momentos mais duros podem ser trampolins para um despertar mais profundo. Nada do que você viveu foi desperdício. Cada perda, cada decepção, cada lágrima carregava em si uma semente. Talvez ainda não floresceu, talvez você ainda não entenda, mas o tempo tem uma maneira misteriosa de revelar o propósito escondido em cada fase. E se, ao invés de perguntar, por que comigo, você passasse a perguntar, para que isso está acontecendo comigo? Essa simples mudança abre portas que antes pareciam fechadas. Porque a vida não é caos, é cosmos. E tudo o que ela lhe entrega, até mesmo o que mais dói, é exatamente
o que sua alma precisa para continuar crescendo. Então, quando o próximo desafio chegar, porque ele virá, você pode escolher continuar acreditando que é vítima de um destino cruel ou enxergar que é aluno de uma escola invisível. A primeira escolha o condena ao desespero. A segunda o liberta para transformar cada instante em oportunidade de despertar. A vida continuará falando com você de qualquer maneira. A questão é, você vai continuar surdo ou finalmente vai aprender a ouvir? Há um ponto da jornada em que o silêncio interior se torna inevitável. Depois de tantas lutas, de tantas quedas, de tantas tentativas de escapar da própria dor, o ser humano chega ao limite onde não restam mais máscaras nem justificativas. É nesse lugar de vulnerabilidade que finalmente se descobre algo essencial. O presente não é inimigo. Ele é o mestre mais exigente e, ao mesmo tempo, o mais generoso. Cada conflito que parecia intransponível, cada perda que parecia definitiva, cada noite escura da alma, guardava dentro de si um convite à transformação. A vida, em sua estranha lógica, sempre nos empurra para dentro quando tentamos fugir para fora. É difícil aceitar isso, principalmente para quem atravessou décadas de responsabilidades, para quem gastou a juventude obedecendo regras que não questionou e chegou à maturidade com a sensação de vazio. Muitos que hoje estão com 40, 50 ou 60 anos carregam uma espécie de saudade do que não viveram, um arrependimento mudo por não terem se permitido ser mais autênticos. Mas esse arrependimento também pode ser convertido em força. Porque o tempo que passou não é uma sentença de fracasso, mas um testemunho de que ainda é possível virar a chave agora. Quantas histórias você já não viu de pessoas que depois dos 50 encontraram um novo propósito, um amor inesperado, uma coragem adormecida? O tempo não é inimigo. O inimigo é esquecer que, enquanto houver vida, há caminho. George Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive como autômatos, mas que, ao se lembrar de si, um homem pode nascer de novo mesmo em idade avançada. Essa lembrança não é mágica, é prática. É uma decisão de parar de viver no automático e começar a olhar para cada gesto como uma oportunidade de presença. Beber um copo d'água, caminhar pela rua, ouvir uma música, abraçar alguém. Tudo pode ser um exercício de reconexão se você está desperto. A tragédia não está na idade que você tem, mas em viver sem jamais ter acordado para si mesmo. E o despertar começa com um passo que poucos ousam dar: reconciliar-se com o presente. Enquanto odiamos a vida que temos, ela permanece travada. Quando aprendemos a respeitar o que já existe, mesmo com imperfeições, abrimos espaço para que algo novo floresça. Não se trata de conformismo, mas de gratidão lúcida. O simples fato de ter um teto, de poder respirar, de carregar no corpo a capacidade de sentir, tudo isso já é um campo fértil. E é justamente esse campo que precisa ser cuidado com amor. Sem esse amor, nada floresce. Talvez você ainda esteja preso à ideia de que só será feliz quando alcançar tal conquista, quando tiver tal reconhecimento, quando resolver tal problema. Mas essa corrida é uma armadilha sem fim, porque mesmo quando você alcança, o vazio retorna. A questão nunca foi o que você tem, mas o que você é enquanto caminha. A nova realidade que tanto deseja não vai chegar de fora, mas do que você decide vibrar por dentro. O amanhã que você sonha começa no modo como você respira hoje, no modo como você trata a si mesmo agora, no modo como você se lembra de que cada instante é sagrado. E aqui está uma verdade desconfortável. A vida não se transforma quando as circunstâncias externas mudam. A vida se transforma quando você muda sua relação com elas. Você pode estar no mesmo trabalho, no mesmo casamento, na mesma casa, mas se o seu olhar se expandiu, tudo ao redor também se transforma.
É como se você tivesse trocado as lentes através das quais observa o mundo. O que antes era prisão pode se tornar aprendizado. O que antes era peso pode se tornar alavanca. A realidade nunca foi fixa, foi sempre reflexo do que você carrega dentro. Gurdjieff insistia que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas deixar de ser escravo das forças invisíveis que nos manipulam. E quantas dessas forças ainda vivem em você? Crenças herdadas, medos antigos, vozes interiores que repetem frases de fracasso, ecos de uma educação que ensinou obediência, mas não ensinou presença. A liberdade começa quando você decide desobedecer ao condicionamento que diz que não pode, que não merece, que não é capaz. Quando você decide se olhar com compaixão e, ao mesmo tempo, com responsabilidade. Então, algo curioso acontece. Quando você deixa de lutar contra a vida e começa a fluir com ela, percebe que nunca esteve sozinho. Os encontros certos acontecem, as palavras certas chegam, as portas certas se abrem. O universo parece conspirar a favor de quem, enfim, para de resistir. Mas essa conspiração não é mágica, é consequência natural de uma mudança de campo. Quando você deixa de irradiar desespero e começa a irradiar confiança, o mundo responde na mesma frequência. O invisível reconhece o invisível. Por isso, não importa quanto tempo você já desperdiçou em distrações, em culpas ou em sonhos não realizados. O que importa é o que você decide vibrar a partir de agora. O presente é o único ponto de poder real. E se você escolher se reconciliar com ele, já terá dado o passo mais decisivo da sua vida. Porque não existe futuro luminoso para quem odeia o próprio agora. É no agora que a alma começa a florescer. Então, se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você já tenha começado a despertar. Talvez já tenha percebido que não pode mais viver como máquina, que não pode mais adiar a si mesmo. A vida está lhe chamando para uma segunda existência. Não aquela que começa depois da morte, mas aquela que começa quando você finalmente se lembra de quem é. A questão é, você vai continuar esperando que algo externo mude ou vai assumir a responsabilidade de transformar seu interior agora? É nesse ponto que nasce a ponte para o próximo passo. Porque refletir e sentir são fundamentais, mas só se tornam reais quando se transformam em prática. O campo magnético que você emite precisa ser cuidado, fortalecido, treinado, e para isso existe um caminho concreto que pode ser iniciado hoje mesmo. Na próxima parte, você receberá não apenas palavras, mas um plano vivo, uma prática clara que poderá aplicar no seu dia a dia para expandir sua consciência e despertar o magnetismo que sempre foi seu por direito. A decisão é sua, seguir adormecido ou atravessar a porta do despertar. Agora é o momento em que tudo o que refletimos precisa se transformar em prática. De nada adianta compreender intelectualmente que somos campos vivos de energia, que a vida tem uma ordem oculta ou que o presente é o mestre, se não conseguimos trazer essa consciência para o cotidiano. É no simples dia após dia que se constrói uma nova realidade. E para isso é necessário um plano. Não um manual rígido, mas uma trilha de passos que possam ser experimentados com autenticidade, paciência e constância. O primeiro passo é a autoobservação. Gurdjieff insistia que o ser humano vive adormecido porque não se lembra de si, não se vê em seus próprios gestos. A prática aqui é simples e, ao mesmo tempo, desafiadora. Reserve alguns minutos do seu dia para apenas se observar. Pode ser ao acordar, ao escovar os dentes, ao caminhar pela rua. Pergunte-se, o que sinto agora? De onde vem esse pensamento? Essa emoção é realmente minha ou é reflexo do ambiente? Essa prática cria uma fissura no automatismo.
Com o tempo, você começa a perceber quantas vezes age por impulso, quantas vezes reage sem consciência, quantas vezes carrega dores que nem são suas. A simples presença já começa a modificar o seu campo. O segundo passo é o cultivo da autenticidade. Uma vida magnética não se constrói em cima de máscaras. Pergunte a si mesmo: quantas vezes digo sim quando quero dizer não? Quantas vezes sorrio apenas para ser aceito, mesmo estando exausto por dentro? O exercício aqui é praticar pequenas doses de verdade no cotidiano. Não se trata de ser agressivo ou de impor sua vontade, mas de respeitar seus limites e desejos. Dizer uma frase honesta, assumir um gosto verdadeiro, expressar um desconforto com delicadeza. Autenticidade não é perfeição. É simplesmente alinhar aquilo que você sente com aquilo que você vive. Esse alinhamento fortalece o coração, acalma o corpo e expande o campo. O terceiro passo é aprender a cuidar da energia com rituais conscientes. Se sabemos que ambientes, pessoas e situações interferem no nosso magnetismo, precisamos escolher melhor o que consumimos. Isso inclui a música que ouvimos, os lugares que frequentamos, as conversas que alimentamos, até mesmo o que assistimos nas redes sociais. O convite aqui é criar momentos diários de higiene energética. Desligar o celular por alguns minutos, ouvir uma canção que traz paz, caminhar em contato com a natureza, respirar profundamente. São gestos simples, mas capazes de reorganizar o campo invisível. Afinal, se somos permeáveis, precisamos aprender a escolher o que nos atravessa. O quarto passo é a gratidão prática. Não aquela gratidão abstrata que se repete como um mantra vazio, mas uma gratidão encarnada no olhar. Escolha todos os dias 3 coisas pelas quais agradecer, mesmo que sejam pequenas. O café quente, a cama que acolhe, o abraço recebido. Agradecer não muda magicamente as circunstâncias, mas muda a lente com que você as enxerga. E quando a lente muda, o campo muda. A gratidão cria uma frequência de abertura que atrai novas possibilidades. Não porque a vida recompensa, mas porque você finalmente se torna capaz de ver o que antes ignorava. O quinto passo é a reprogramação das crenças. Cada vez que você se pega repetindo frases como "não consigo", "sou azarado", "já é tarde demais", lembre-se de que essas são sementes que alimentam seu campo. Questione essas narrativas. De onde vieram? Quem lhe contou que era assim? Elas ainda servem ao seu crescimento? A proposta é trocar o olhar automático por um olhar criador. Em vez de "não consigo", experimente "ainda estou aprendendo". Em vez de "é tarde demais", diga "é o momento certo". Em vez de "sou azarado", afirme "a vida está me treinando para algo maior". Cada palavra dita a si mesmo é como um comando para o invisível. Escolha com consciência. O sexto passo é aceitar o presente como ponto de poder. Isso não significa desistir de mudanças, mas reconhecer que a transformação começa no agora. Pergunte-se: o que eu posso fazer hoje, mesmo que seja pequeno, para viver de forma mais desperta? Pode ser organizar um espaço da casa, ligar para alguém que você ama, cuidar melhor da sua respiração. A vida não exige grandes gestos de início, mas pequenos atos de presença que, repetidos, constroem uma nova realidade. O agora é a porta de entrada para o futuro que você deseja. E por fim, o sétimo passo: partilhar. O despertar não é um caminho solitário. Quanto mais você compartilha suas descobertas, mais elas se enraizam em você. Fale sobre o que aprendeu, escreva suas reflexões, conte a alguém como um simples momento de gratidão mudou o seu dia. Não subestime a força de um testemunho. Ele pode acender a luz em alguém que ainda caminha na escuridão. E ao acender no outro, sua própria chama se fortalece. Perceba como tudo isso não é teoria distante, mas prática diária.
Não se trata de esperar um milagre ou de aguardar que alguém venha resgatar você. O convite é assumir responsabilidade pelo seu campo, pela sua presença, pela forma como vibra no mundo. A vida pode continuar cheia de desafios, mas você não será mais o mesmo diante deles. A mudança começa dentro e o reflexo virá naturalmente. Agora eu lhe pergunto, está disposto a começar? Está disposto a dar a si mesmo a chance de uma segunda vida, não no futuro, mas agora, no instante em que decide despertar? Se esse caminho ressoou em você, se algo dentro de você sentiu que era chamado, não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe nos comentários as suas experiências, dores e descobertas. Sua voz pode ser o sopro de coragem que outro coração precisa ouvir. Estamos juntos nesse processo de despertar e cada palavra, cada gesto, cada presença conta.